Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre o transtorno de ansiedade generalizada, conhecido como TAG. Primeira pergunta, o que diferencia uma ansiedade normal daquela que seria um transtorno de ansiedade? É importante você saber que todos nós experimentamos essa emoção e é muito importante que a gente tenha ela. Eu sei que quando a gente tem ela em excesso, a gente se incomoda e percebe os prejuízos que ela traz. Porém, ela é uma emoção necessária, ela é uma emoção útil e que garantiu a nossa sobrevivência até aqui, né? Em relação aos nossos ancestrais. Perfeito. Aí, o que a gente pode pensar para entender, né, quando se torna um transtorno? Vamos pensar num espectro. Então, eu vou pegar uma reguinha aqui que a gente tem diferentes gradações. Por um lado, a gente tem aquela ansiedade que é bacana, que é útil, que é, enfim, que é funcional. Aí a gente teria ali mais no meio uma ansiedade que assim tá no meio termo. E aí a gente tem no extremo aquilo que a gente considera já um transtorno. O que seria esse extremo? Aí a gente pode pensar na definição de TAG. O que é o TAG? Ansiedade ou preocupação excessivas. Essa palavra é importante. Então a gente está falando de uma apreensão constante em relação às diversas situações da nossa vida. A pessoa que tem TAG, ela se preocupa com tudo o tempo todo. É uma pessoa que não consegue escolher não pensar nisso. Quando ela vê, ela tá lá se preocupando. E a grande questão é que no TAG, a lista de preocupações, ela não acaba. Então, por exemplo, é a pessoa que se preocupa se a filha vai adoecer, se preocupa se a criança vai se adaptar bem à escola, se preocupa se o marido vai deixar ela, como que vai ser, se ela nunca mais vai conseguir encontrar alguém na vida dela. Ela se preocupa se de repente lá no trabalho dela vão demitir ela e ela vai acabar morando embaixo do viaduto. Ela se preocupa com tudo, com saúde, com finanças, enfim, é diversas áreas da vida da pessoa onde ela acaba se preocupando. Então ela se preocupa, enfim, com a família dela, a nuclear ou não, enfim, é uma pessoa que diversas coisas acabam tomando ali o espaço mental dela e ela acaba se preocupando com isso. Além disso, essa pessoa ela costuma ter sintomas físicos. Então, por exemplo, a sensação de não conseguir prestar atenção, de não conseguir se concentrar. Então, parece que a pessoa acaba tendo alguns brancos. Ou a sensação de sentir que ela fica com os nervos à flor da pele. Ou a sensação de estar extremamente cansada. Uma outra sensação muito comum é a tensão. A pessoa se sente muito tensa. A tensão muscular é uma característica importante. Enfim, a gente pode ter diversos sintomas físicos por conta do TAG, e isso é necessário para a gente diagnosticar com TAG. No TAG a gente precisa que a pessoa tenha, né, pelo menos 3 sintomas físicos, e além da questão da preocupação constante e excessiva e da dificuldade de controlar essa preocupação por pelo menos 6 meses. De novo, o que vai diferenciar então uma ansiedade normal do dia a dia daquela ansiedade de um TAG? Bom, o que vai diferenciar é, número 1, a gente está falando no TAG de uma ansiedade, uma preocupação excessiva que acaba afetando o funcionamento psicossocial da pessoa. Então, afeta a vida da pessoa em diversas áreas, não é só em uma área. Então, não é só sobre filhos, não é só sobre maternidade, não é só sobre parceiros, ciúmes, não é isso. São várias áreas da vida da pessoa que acabam sendo prejudicadas, acaba tendo prejuízo e sofrimento em diversas áreas. Sendo que uma ansiedade do dia a dia, de maneira geral, a gente não vai ter tanto prejuízo. Segunda coisa é que as preocupações no TAG, elas são mais disseminadas, elas se alastram em diversas áreas da vida da pessoa, em diversos temas, são mais frequentes, mais angustiantes e elas têm uma maior duração do que uma preocupação, uma ansiedade ali pontual no meu dia a dia. E normalmente não tem uma coisa que desencadeia, então só por isso que eu fiquei assim. Então não é por exemplo, que eu briguei com meu marido e eu fico assim, não. Enfim, são várias coisas ali que ativam a pessoa. E o terceiro ponto que vai diferenciar a ansiedade normal de uma ansiedade generalizada é a questão dos sintomas físicos. De maneira geral, ainda que eventualmente eu tenha uma apresentação da faculdade ou do meu trabalho, eu me sinto ansiosa, pode me dar uma dor de barriga, uma coisa mais pontual, mas no TAG não, eu sinto isso com bastante frequência, eu tenho essas sensações com bastante frequência, não foi por conta de uma situação pontual, não foi algo que desencadeou ali e eu tive uma taquicardia, uma falta de ar, ou essa sensação de inquietude, ou perda de sono também é um sintoma importante ali no TAG, né, que acaba afetando o sono da pessoa. Enfim, não tem necessariamente algo ali que desencadeia na hora, e não tenho necessariamente vários sintomas físicos ali no meu dia a dia, fazendo parte do meu dia a dia.
De maneira geral, na nossa ansiedade normal não tem isso. Agora, no TAG a gente tem. O que causa o TAG? O transtorno de ansiedade generalizada, como qualquer transtorno mental, não tem uma causa única. A gente entende que ele é multifatorial. Então, a gente tem fatores genéticos, a gente tem fatores temperamentais que tem a ver com a tua personalidade, o jeito que você enxerga as coisas. A gente tem a história de vida contribuindo, enfim, né? Essa parte social, ela também contribui. E, além disso, a gente pode ter também algum acontecimento recente que desencadeia isso. Então, por exemplo, uma demissão, um divórcio, mas o divórcio, a demissão por si só não é o que causa. É a soma de fatores que contribuem para a gente desenvolver um transtorno. Então, ele é multifatorial. Um ponto muito importante que você tem TAG acaba cometendo é se preocupar demais e você acredita que essa preocupação ela é útil. Então, por exemplo, você se preocupa com a saúde dos seus familiares, dos seus avós, você se preocupa com o fato do seu irmão se ele vai bater o carro ou não, você se preocupa com tudo isso. E aí, nisso, você acaba considerando que a tua preocupação foi útil porque ela evitou de acontecer alguma coisa com eles, porque nada aconteceu, então você acha que, nossa, realmente foi útil. Porém, não é verdade. Lá atrás, para os nossos ancestrais, essa ansiedade, ela realmente era muito útil, ela era muito protetiva, ela era muito necessária. Porém, hoje em dia, a nossa ansiedade acaba paralisando a gente. Então, essa preocupação, ela vem desprovida de uma ação. Ou seja, eu me preocupo, fico aqui, ó, mentalmente ali me sobrecarregando, com essa sensação intensa de fadiga mesmo, de exaustão, porém, eu acabo não tendo ação. Então, uma coisa importante, e aí é que a gente já pode começar a pensar em como lidar com o TAG. O que eu posso fazer? A primeira coisa é a gente entender isso, que assim, aprender a separar o que é aquela preocupação produtiva daquela improdutiva. Como que eu vou saber? A minha preocupação produtiva, ela me mobiliza para uma ação. Então, de repente eu estou preocupada com um boleto que vai vencer. Então, eu posso pegar isso e transformar essa preocupação numa ação. Estou preocupada? Eu vou lá e pago o boleto. Não, é uma preocupação se de repente lá na frente, se um dia todos os meus pacientes pararem de passar comigo, como que vai ser minha vida? Será que eu vou conseguir continuar tendo forças para estar aqui no YouTube conversando com o pessoal? Será que eu vou conseguir ter dinheiro? Eu fico me preocupando com coisas que estão fora do meu controle. E essa também é uma palavra muito, muito importante para quem tem TAG, é que a pessoa quer ter o controle de tudo, por isso que ela fica se preocupando. Ela tem muita dificuldade de lidar com aquilo que foge do controle. Mas quando a gente pensa em como lidar, uma das chaves principais é aceitar que algumas coisas vão fugir do nosso controle. Eu sei que é péssimo, eu sei que é um saco, porém, algumas coisas vão fugir do nosso controle e não tem jeito, a gente vai acabar lidando. E aí, a gente precisa começar a fazer isso quando a gente tá falando de ansiedade, de situações que fogem do nosso controle. Parar de focar em superestimar o perigo, porque a pessoa que tem TAG, ela se sente ameaçada o tempo todo, como se qualquer perigo iminente ele fosse, enfim, aparecer na frente dela, mas a gente precisa mudar o foco, ao invés de focar no tamanho daquele perigo, né? Focar na nossa capacidade de manejar. Quando a gente fala de uma ansiedade normal, a gente tá falando de uma ansiedade que eu entendo que eu sei manejar. No TAG parece que eu não consigo, que eu não vou ser capaz de dar conta de lidar com tudo aquilo. E não é verdade. A gente precisa começar a dar mais foco para nossa capacidade de manejar, de gerenciar o problema apenas, ao invés de apenas eu focar no tamanho do problema ou enfim, no tipo de problema. Você também precisa desafiar o seu pensamento. O que é isso? Quando você tem um transtorno de ansiedade ou ansiedade exagerada, ainda que não seja um transtorno, você tende a catastrofizar, você tende a adivinhar o futuro, um futuro que normalmente não acontece. Então a gente precisa começar a mostrar para nós mesmos o quanto que esses pensamentos são irracionais. No caso do TAG, isso não vai fazer sumir o pensamento, porém já vai diminuir a nossa urgência de querer responder a ele ou de querer fazer alguma coisa relacionada a isso. Então esse é um outro ponto. Uma outra coisa importante, a gente costuma solicitar que a pessoa faça tire um momento do dia dela para se preocupar. Então, por exemplo, eu tô aqui no meio do meu trabalho, no meio dos meus atendimentos e me vem um pensamento,
sobre, sei lá, agora o tempo tá fechando aqui na minha frente, de repente, nossa, tem roupa no varal, ou acabei não colocando roupa pra lavar, enfim. E aí eu começo a me preocupar com isso, aí putz, tinha que passar no mercado comprar tal coisa, nossa, será que meu marido realmente não tá fazendo nada de errado comigo? E aí eu começo a me preocupar com tudo, e nisso eu posso pegar, tô aqui no meio do atendimento, posso pegar, anotar ali, pôr roupa pra lavar, mandar mensagem pro meu marido sobre tal coisa, enfim, anoto. E aí eu volto aqui pro que eu tô fazendo. Depois eu vou reservar um momento no meu dia, durante 20 minutos, no qual eu vou ficar ali me preocupando com tudo que meu tag quiser que eu me preocupe. E aí eu vou ficar lá, tá? O que pode dar de errado? Tá? E se minha filha adoecer? E se eu acabar perdendo a minha voz e não conseguir mais atender meus pacientes? E aí eu vou ficar com todos os SIs. Ali é o momento que eu vou poder ao máximo ficar ali me inundando com essas preocupações. Nossa, Leila, mas será que eu não vou enlouquecer? Não. Na verdade, até a gente tem uma outra técnica que é tenta enlouquecer, tenta se preocupar com tudo isso. Vamos ver se você vai enlouquecer. Como? Não, se preocupa com tudo de mais absurdo. Nossa, o que pode acontecer? Eu vou, sei lá, vou parar, meu marido vai divorciar de mim, eu não vou mais ter dinheiro, meus pacientes vão parar de passar comigo, eu vou morar embaixo do viaduto. Tenta trazer tudo isso. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Não vai. Quando a gente faz esse momento de estabelecer um horário, né, para se preocupar, é importante que a gente coloque as previsões lá. Então, por exemplo, nossa, eu vou contrair uma doença terrível, minha filha vai se acidentar na escola, eu não vou conseguir ter condições de pagar os meus boletos, anota. E depois de um tempo é importante que a gente volte e revise. E o que você vai perceber? Que a maior parte dessas previsões não acontecem. Na verdade, mais de 85% das previsões que você faz, elas acabam tendo um resultado neutro ou positivo. É muito raro ter o resultado negativo como a gente prevê na nossa cabeça. E por fim, a última coisa existiriam muitas coisas que eu poderia falar, mas a última coisa que eu preciso te falar é: a gente precisa aceitar a incerteza da vida. A gente já sabe, é clichê, viver implica em correr riscos. Mas o que você não percebe é que você já corre riscos no seu dia a dia. Todos os dias você corre riscos e ainda assim você tá lá dando conta, você tá lá vivendo. Então vamos focar cada vez mais no quanto que viver com a incerteza, viver sem garantias faz parte de viver uma experiência de vida completa, e no quanto que a gente acaba dando conta de lidar com aquilo que foge do nosso controle, ainda que não seja gostoso, ainda que não seja confortável, mas vamos focar na nossa capacidade de sim lidar, ainda que não seja a nossa preferência. Por fim, é fundamental que você faça a terapia cognitivo-comportamental acaba tendo excelentes resultados para TAG, e medicação psiquiátrica costuma ser indicado também, porque o nível de ansiedade de quem tem TAG é extremo, é muito alto. É isso, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade, coloquem aqui nos comentários. Qualquer sugestão para o nosso próximo tema, fiquem à vontade. Obrigada pela atenção de vocês. Se inscrevam no meu canal, isso me ajuda bastante. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!